Olá, sejam bem-vindos ao canal Iluminação como Ferramenta de Projeto, a nossa sala de aula online. Eu sou a professora Natasha Vescoves, arquiteta, mestre e light designer. E na aula de hoje nós vamos estar trabalhando, trazendo um pouquinho, sobre as lâmpadas halógenas. Na primeira aula que nós iniciamos as fontes de luzes artificiais, nós falamos sobre as lâmpadas incandescentes, e como eu disse, não é um passado tão distante, tudo bem, as lâmpadas incandescentes já deixaram de ser produzidas, fabricadas, mas as lâmpadas halógenas a gente ainda encontra elas no mercado. Então, mais do que nunca, vale conhecer um pouquinho delas, tá? Os modelos que nós tivemos, para que a gente possa agora olhar para a tecnologia LED, porque dentro da tecnologia LED nós temos as lâmpadas LED, que tem, na verdade, trazem características dessas fontes de luz antigas pelas suas dimensões, vamos dizer assim, ou pelas suas características fotométricas, tá? Para que a gente possa hoje ter mais uma opção de retrofit, ou seja, tirar as lâmpadas halógenas e introduzir a tecnologia LED, tá? Então vamos dar uma olhadinha onde nós estamos aqui na nossa caminhada. Estamos aqui então no início do projeto, tá? Na fase 1, dentro aqui do princípio de processo criativo, tá? Estamos falando, agora desse item 2, nós vamos fazer uma sequência de aulas que vamos estar falando sobre as fontes de luz artificiais. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, como já foi falado em outra aula, essas famílias. Começamos com as incandescentes, hoje nós vamos falar sobre as lâmpadas halógenas. Numa outra aula a gente vai falar sobre lâmpadas fluorescentes tubulares, depois as fluorescentes compactas, tá? E aí as lâmpadas de descargas, para que a gente possa chegar na tecnologia LED, que é o que a gente trabalha atualmente, tá bom? Então vamos lá, de pouquinho em pouquinho a gente vai aí construindo essa base de conhecimento, certo? Então, dentro das lâmpadas halógenas, também é uma família que começou a proporcionar para a gente, mais opções de usabilidade, vamos dizer assim. E aí a gente sai de uma lâmpada incandescente, tá? Que tinha um tamanho mais ou menos assim, e o mercado começa a oferecer para a gente lâmpadas até esse tamanhinho assim, deixa eu trazer aqui para o cantinho, tá? Lâmpadas piquititinha, e começaram a também abrir o leque de opções de luminárias, que antes eram grandes, robustas, por conta do tamanho das lâmpadas incandescentes. Quando a gente começa a olhar esse leque de opções de tamanhos reduzidos, automaticamente as luminárias também vão se enquadrando nessa linha de raciocínio, tá? E proporcionando luminárias mais decorativas, mais delicadas, e assim por diante, tá bom? Então, as lâmpadas halógenas, elas vêm ali, nesse avanço tecnológico ou nessa linha do tempo da iluminação como a segunda família das lâmpadas, das fontes de luz. Também são lâmpadas, que funcionam por meio de filamentos, tá? Então, também é uma família de filamento, mas recebem o nome de halógenas porque possuem agora, ao invés de um gás inerte que tinha dentro das lâmpadas incandescentes, agora o gás interno é um gás halógeno, junto com outros componentes que conseguem dar uma durabilidade maior a este filamento. Tá? Então, quando a gente fala das lâmpadas halógenas, elas também possuem filamento, como eu disse, porém trabalham em conjunto com o halogênio, através dessa composição, as moléculas do filamento de tungstênio, continua sendo filamento de tungstênio, mas o que é mais interessante é que as indústrias conseguiram, pegar o filamento que já era pequenininho, tá? E enrolar ele por 3 vezes, para que ele ficasse mais compacto. Por isso que a gente conseguiu ter lâmpadas, bem pequenininhas, tá? Então, aquele filamento foi enrolado pela primeira vez, depois foi enrolado pela segunda vez e depois conseguiram enrolar ele pela terceira vez, tá? Então, proporcionou que, além dessa diminuição de tamanho, proporcionou também um fluxo mais concentrado ali num pequeno espaço, tá? Bom, então esse filamento também era de tungstênio,
que se desprendem, né? Assim como nas incandescentes, à medida que passava a corrente elétrica, ia se desprendendo do filamento, que deixava, na verdade, o filamento fragilizado, tá? E a durabilidade daquela família de lâmpadas incandescentes de 1000 horas, nas lâmpadas halógenas, né, essas moléculas que vão se desprendendo deste filamento, por ter na composição do gás o halogênio vai buscar essas moléculas e constantemente vai estar colocando elas de novo no filamento. Então, o filamento tende a estar sempre regenerado, vamos dizer assim, tá? Por isso que a gente tem, na verdade, uma durabilidade maior do que as incandescentes. Então, essa família agora das halógenas, né, começam a oferecer para a gente lâmpadas com uma durabilidade de 2000 horas até 4000 horas. Então, vejam, né, já é um avanço, né, não tem a mesma manutenção que eu teria com as lâmpadas incandescentes, tá bom? A lâmpada atualmente que a gente encontra, né, ainda em lojas de materiais de construção ou lojas ou supermercados, vamos dizer assim, é essa característica aqui, ó, tá? Não vamos se atentar aos nomes, porque cada fornecedor trabalha com né, uma nomenclatura específica, tá? Vamos olhar para o rostinho delas aqui, né? Então, essa daqui, ela vem o quê? Vem resgatando os princípios, né, da incandescente. Então, ela vem nas mesmas proporções, no mesmo tipo de base, né, que é o soquete 27, tá? Mesmas dimensões aqui do seu bulbo. Só que agora, ao invés de eu ter aquele filamento simples aqui, eu tenho uma lâmpada halógena, né? Como se eu tivesse esta lâmpada ou esta lâmpada aqui dentro, protegida por este vidro, tá? O que a gente pode falar dessas lâmpadas aqui, né? Elas vieram também para ver o que nós tínhamos de opções que nos atendiam das lâmpadas incandescentes e proporcionar agora mais soluções, ok? Por isso que a gente começa a ver, né, lâmpadas que até então, né, são refletoras, porque direcionam o facho de luz, ok? Que possuem um refletor que faz esse papel, mas lâmpadas agora que já na sua natureza possuem um anti-ofuscamento, né? Uma proteção, tá? Então, a gente vai ter aqui soluções mais específicas para projetos. Aqui é um refrator, tá? Bom, vamos dando continuidade aqui, então, o que mais a gente pode falar das lâmpadas, né? Vamos só voltar aqui nas famílias para a gente entender um pouquinho, antes de dar continuidade, melhor. Bom, então a gente tem aquela que pode vir a substituir, né, que estava sendo substituídas por lâmpadas incandescentes, que depois a gente vai ver que elas foram substituídas por lâmpadas fluorescentes compactas, e hoje a gente tem lâmpada LED bulbo, que faz esse papel. Mas até então a gente tinha esta família e a incandescente, né? Então a gente trabalhava com essa opção. Aí a gente tem uma lâmpada conhecida como par, né? Porque ela possui esse refletor, tá? De alumínio parabólico, né? Se a gente for olhar aqui de trás para frente, né? O par, o refletor de alumínio parabólico, tá? Que direciona o faixa de luz. Aqui a gente tinha ela de 3, 4 tamanhos, a par 16, a par 20, a par 30 e a 38. Então, nós tínhamos 4 versatilidades de projeto. Lógico, variava, né, o seu tamanho e a sua potência. Aí a gente tinha essa daqui, conhecida nesse caso como a Lopin, direta na rede, tá? E nós tínhamos esta outra aqui, também pequenininha, até mais pequenininha do que essa, só que 12 volts. Então, a gente começa a ver também aqui diferenças de soquetes, tá? Então, a especificação desse tipo de lâmpada tinha que estar bem atrelado com a especificação da luminária e com o soquete que vinha na luminária, que até então a gente só trabalhava com base E27 na maioria das luminárias e de vez em quando lá os lustres com a base E14, né, que era uma rosca menorzinha, mais fina, tá? Bom, depois nós tivemos essa opção aqui que nós usávamos muito em refletores, né, para iluminar fundo de casa, né, a parte do terreno, tá? Conhecido como lâmpada palito ou lâmpada lapiseira também, né, nesse caso, tá? De duplo contato. Aí nós tivemos aqui um aprimoramento desta família, por exemplo, né, que ela era mais econômica, por quê?
porque o fornecedor conseguiria proporcionar para a gente menos consumo de energia e mais fluxo luminoso. Então, era uma lâmpada mais eficiente, tá? E a gente tinha daí os modelos das ARs, né? Com esse deflator aqui, né? Então, na verdade, nas lâmpadas AR, a gente tinha a R48, a R70 e a R111. Cada uma com as suas características e dimensões diferentes, né? Cada uma oferecia até uma certa quantidade de intensidade luminosa e automaticamente de watts, né, de consumo, tá? E isso, a escolha delas variava conforme o pé direito. Mas interessante que, assim como as lâmpadas dicróicas, né, que também possuíam, na verdade, potências diferentes, inicialmente a gente tinha de 30, a de 20, tá? E depois a de 50, depois a gente começou a ter uma de 35 watts de consumo, que dava uma claridade, né, na maioria das vezes maior que a de 50 watts. Então a gente começou a ter ali uma dicróica mais econômica, vamos dizer, não consumia mais 50 watts, consumia 35 e dava uma intensidade bem parecida ou até um pouquinho maior que aquela dicróica que consumia mais, tá? E aí nós tínhamos também, ó, a Lopar 16, né? O que diferenciava que era o soquetezinho dela, e ela era, na verdade, uma lâmpada mais decorativa, mais para interiores, né? As par 20, as par 30 e a 38, por terem essa parte aqui de vidro fechadinho, praticamente blindadinho, né? A gente usava muito na área externa para iluminar paisagismo, tá? Ela aguentava ali pegar chuva e sol, né? Ela não é uma lâmpada, não era uma lâmpada de ficar submersa, assim, exposta, sem alguma proteção, né? Se fosse o caso, tinha que colocar numa luminária apropriada, tá? Bom, mas dando continuidade aqui, então a gente começa a ter as opções que até então a gente não tinha, né? E em especial a lâmpada dicróica também tinha depois a mini dicróica, alguns fornecedores, tá? Vinham opções de direta na rede e de 12 volts. A opção de 12 volts sempre é uma opção mais assertiva, mais segura, porque precisa de um equipamento auxiliar que no primeiro momento pode vir encarecer o orçamento do nosso cliente, mas o transformador faz com que estabilize a energia da concessionária, vamos dizer assim, que em alguns momentos tem oscilação, como a gente já falou em outras aulas, né? Faz com que essa oscilação que possa acontecer da energia da concessionária passa pelo transformador, que vai cair para 12 volts na maioria das vezes e vai dar condições, né, apropriadas para a lâmpada trabalhar e trabalhar por um bom tempo sem ter dor de cabeça, tá? A maioria das lâmpadas que possuem vidro, né, aqui no caso, quando elas têm esse refletor, este vidro aqui ajuda o quê? A não entrar poeira, não entrar sujeira dentro do próprio refletor, que neste caso é um refletor dicróico, que dá o nome à lâmpada dicróica, tá? Então, é interessante porque o refletor ficava sempre em condições limpas, né, em boas condições para poder estar trabalhando, ok? Bom, dando continuidade, quando a gente fala dessas lâmpadas que direcionam faixa de luz, o catálogo do fornecedor é obrigado a nos dar mais informações, porque agora as lâmpadas estão se diferenciando uma das outras e tendo características que nós já vamos ver adiante, tá bom? Bom, em resumo desta família das lâmpadas halógenas, o que a gente pode memorizar que elas nos proporcionavam, né? Uma luz mais branca e brilhante, tá? Realçando as cores. Porque ó, o índice de reprodução de cor 100%, tá? Eram mais compactas e por isso usadas em mais tipos de luminária. Então, o mercado das luminárias, né, os fornecedores também aumentaram o leque de opções. Então, a gente, né, começou a ter aí mais opções para escolher para os nossos projetos, tá? Ofereciam mais luz com potência, tá? E ofereciam mais luz com potências menores, ou na maioria das vezes iguais, tá? Então eu pegava às vezes fazia um comparativo com uma lâmpada incandescente que era deste tamanho, tá? Se eu pegasse uma lâmpada halógena pequenininha, praticamente com uma potência próxima, essa daqui me clareava muito mais do que essa daqui, tá?
o tempo de vida que a gente falou, né? Por conta do halogênio, está sempre buscando esses átomos e colocando neste filamento, ó, de 2.000 horas a 4.000 horas. Temperatura de cor, né? Eram apenas em 3.000 kelvins, então a gente tinha apenas essa temperatura. Teve um outro fornecedor que ofereceu aí uma lâmpada 4 e chegando a quase 5.000 kelvins, ou seja, eles vendiam como lâmpada branca, né, mais cool, tá? Mas em resumo era uma temperatura de cor mais neutra, já não era tão amarela, né? Já era uma luz mais neutra, tá? Por serem de filamentos, elas eram fáceis de serem dimerizadas, tá? Então, isso era um diferencial também interessante, e a dimerização hoje em dia é um diferencial de projeto, poder proporcionar com que o cliente possa ter aquela escolha de intensidade de luz dentro do projeto dele. Os modelos de 12 volts nas lâmpadas halógenas precisavam de equipamento auxiliar, como eu falei, do transformador, tá? Se fosse ligada direta na rede, ela ia estourar, ela ia queimar, né? E aí, imediato, tinha que fazer a troca, a substituição dessa lâmpada. E aqui entra um detalhezinho que até então nas incandescentes a gente não tinha, que agora a gente precisa prestar atenção na posição de funcionamento. Então, principalmente esta lâmpada em especial e as suas potências, porque a gente tinha a lâmpada palito ou lapiseira de 150 watts, depois ela ia para 300 watts e depois ela ia para 500, tá? Isso quando a gente fala das nossas lâmpadas aqui, né, de uso mais tradicional que a gente está falando, porque os fabricantes também, né, dependendo da área de atuação, né, iluminação cênica, trabalhava com lâmpadas mais fortes, né, de 1.000 watts e tudo. Então, mas para projetos, vamos dizer assim, residencial, comercial de lojas, né, hotéis, a gente ficava até o 500 watts, tá? Então, ela já não poderia estar trabalhando neste sentido, tá? Ela teria que estar sendo trabalhada sempre na horizontal. Então, muitas vezes acontecia, né, delas se queimarem porque o eletricista colocava no refletor e para ele conseguir dar claridade no terreno, na hora que ele estava afinando, né, ali a extensão daquela projeção da luz, vamos dizer, ele dava aquela inclinada no refletor. E essa inclinada no refletor fazia com que a lâmpada trabalhasse, então, inclinada fora da posição que ela foi feita para trabalhar, e aí ela queimava, tá? Outra característica desta família, antes que eu esqueça, tirando esta daqui, porque ela está dentro de um bulbo incandescente, que pode ser pego com a mão sem problema nenhum, tá? Esta daqui, esta daqui, esta daqui e esta daqui, em especial, e até essa, porque a lâmpada AR não tinha vidro, né? Essa proteção aqui anti-ofuscante, na verdade, impedia, né, que a gente olhasse o brilho direto que elas faziam, vamos dizer assim, mas se eu colocasse o meu dedo no refletor, eu acabava manchando com a gordura do dedo, né? Então ficava manchadinho ali. E essas aqui em especial, né? Essa família das halógenas, elas possuem, por elas terem, assim, como a gente viu aqui, uma luz mais branca, né? E também a questão de oferecerem uma luz mais forte, né? E num pedacinho, vamos dizer assim, elas, na verdade, qual foi a saída? Essa lâmpada precisava respirar. Então, foi feita a troca também do vidro que revestia essas lâmpadas. Não era mais um vidro comum, que podia ser pego sem problema nenhum, mas um vidro de quartzo, que é poroso, porque essa lâmpada tinha que respirar por conta, né, do próprio calor que ela gerava ali dentro, tá? E esse vidro poroso, na verdade, se a gente pegasse, então, com a mão, sem nenhuma proteção, sem um paninho, sem um papel ou sem uma luva, a gordura da nossa mão ficava presa, principalmente aqui acontecia muito nesse tipo de lâmpada, né? Que o profissional ia lá, pegava a lâmpada, né, bem no meio, por exemplo, engatava de um lado, engatava do outro, no refletor, tá? E quando acendia não dava muito, né? A gordura desse profissional da mão, dos dedos desse profissional ficava ali e manchava a lâmpada e automaticamente ela já ia queimar, porque impedia a respiração, vamos dizer assim, da lâmpada, né? Então, vira e volta, né? O problema estava ali, tá?
Então, era uma questão de ser trabalhada, né, na hora da venda, de dizer, né, como que é feita a instalação e tudo mais para que tivesse tudo aqui, né? E terminando aqui, né, indo já para esse finzinho dessa aula, onde que nós aplicávamos essas lâmpadas, né? Em iluminação residencial, tá? Interna e externa, então, por elas serem mais delicadinhas, né, em iluminação decorativa, como diversos lustres que foram surgindo, tá? Iluminação comercial, lojas, vitrines e fachadas, e demais locais que necessitassem de grande quantidade de luz, praticidade nas instalações e baixo custo inicial, porque querendo ou não, elas, né, tinham um preço mais acessível, tá? Algumas lâmpadas de Croica que tinham já uma certa diferença, tá? Tinham já um preço um pouquinho mais elevado, mas a tradicional simples, né? Se eu não me engano, a gente encontrava ela aí para comprar em torno de R$ 4, R$ 3. Então, não era uma lâmpada tão cara. Lógico que às vezes a quantidade de lâmpadas dentro do projeto é o que encarece, né? Mas se eu for pensar em apenas uma, né, R$ 3 a R$ 4, não é tão caro, né? Não está tão fora da nossa acessibilidade assim de compra, tá? E aí depois teve um fornecedor, a OSA, que tentou, na verdade, também oferecer mais uma opção de lâmpadas, né? Como ele já estava trabalhando com lâmpadas bem pequenininhas, tá? Fez, então, apresentou duas características de opções, com o refletor axial, tá? Que jogava, então, a luz direcionava para frente. Então, quando eu olho nesta lâmpada, ela, na verdade, vem no papel dessa daqui, né? Vem para ser uma segunda opção dessa, tá? Porque essa daqui clareia para todos os lados, aquela tinha um refletor aqui na parte de trás que direcionava esse fluxo luminoso. Ou seja, numa lâmpada pequenininha, eles ainda fizeram aí um aprimoramento dentro dela. E depois numa lâmpada também muito pequenininha, inicialmente neste modelo que iluminava para todos os lados, vamos dizer, eles pensaram em fazer um revestimento, então, num dos lados de alumínio, para que essa luz saísse apenas para um lado, tá? Então, aonde que eu usava esse tipo de lâmpada? Tem algumas luminárias de mesa que eu não precisava que a fonte de luz jogasse luz para todos os lados, então, né, de uma certa forma, eles estavam direcionando todo esse fluxo luminoso, ou seja, toda essa intensidade para um dos lados só. Tá? Então, a gente chegou a ter essas duas opções aqui também nessa época. Aí eu comentei rapidamente, né, pelas fotos que a gente viu, as diversas possibilidades que a gente tinha de soquete. A gente tinha lâmpadas de soquete 27, mas também com outros tipos de base, tá? Então, a gente tinha que se atentar na hora da escolha da luminária. E, ao mesmo tempo que a gente tinha as opções de lâmpadas com faixa de luz direcionado, como a par, né? Aí as ARs, a própria dicróica, o fornecedor tinha que nos apresentar também essa informação em relação a esse ângulo de abertura da lâmpada, que a gente já viu quando nós falamos na aula de intensidade luminosa, tá? Então, essas lâmpadas começaram a ter opções de ângulos de abertura, oferecendo desde 4 graus, de 6 graus de abertura, de 8 graus, de 10 graus, de 12, daí ia para 24 e ia para 36, tá? Então, conforme também o projeto, o pé direito, ao que eu precisava iluminar, a gente tinha, então, a mesma lâmpada, só que com várias opções, né, de ângulo de abertura. E o fornecedor, então, tinha que nos mostrar como que essa lâmpada se comportava, tá? Então, eu fico por aqui. Agradeço desde já a atenção de vocês, espero ter contribuído, né? As lâmpadas halógenas é também uma família de lâmpada que eu gosto muito pela variedade de opções que a gente tinha e por elas serem bem pequenininhas, né? Elas eram charmosinhas, tá? Mas que poucas estão ainda atualmente no mercado, a grande maioria, na verdade, acabou já sendo substituída pela tecnologia LED, que vai ser assunto das nossas próximas aulas, tá bom? Desde já eu agradeço a atenção de vocês e espero vê-los na próxima aula.
tá? Se tiverem alguma dúvida, escrevam lá nos comentários e eu terei o maior prazer de responder, ok? Obrigada e um abraço a todos.